Um rapaz sem abrigo carregava uma rapariga ferida. Miles, ele não fazia ideia de que ela era filha de um motociclista. O sangue da rapariga já estava a ensopar a sua manga quando ele percebeu que ninguém estava a parar. Faróis passavam por eles rapidamente e com indiferença, iluminando o acidente por meio segundo de cada vez. O carro retorcido estava com o capô virado para baixo na valeta, o guardrail dobrado como se tivesse desistido. A menina estava deitada no asfalto, tentando não gritar porque cada respiração doía. Ela estava a ficar mais leve. Foi nesse momento que ele percebeu que esperar iria matá-la. Antes de continuarmos, diga-me nos comentários de onde está a assistir. Eu leio todos. A estrada estava vazia de uma forma que te enganava. Duas faixas, sem iluminação pública, floresta apertada dos dois lados. O tipo de estrada em que as pessoas confiavam porque parecia simples. O tipo em que os acidentes aconteciam silenciosamente e permaneciam assim. O rapaz caminhava pela berma há horas, contando passos, mantendo a cabeça baixa, permanecendo pequeno. Ele se movia à noite porque Knight não fazia perguntas. Knight não ligava para ninguém. Knight deixava você existir sem papelada. O acidente surgiu do nada. Um guincho de metal, um som final forte. Depois, um silêncio tão repentino que ecoou nos seus ouvidos. Parou e virou-se a tempo de ver o carro deslizar, girar uma vez e cair da estrada como se tivesse sido puxado. Não correu a primeira. Correr chamava sua atenção. A atenção trazia problemas. Ficou ali parado, com o coração a bater forte, a ver o vapor a subir da valeta, enquanto o motor fazia barulho e arrefecia. Depois ouviu-a, não a gritar, a choramingar. Isso era pior. Ele deslizou pela encosta, as botas a escorregar no cascalho solto, as mãos estendidas para se segurar. O carro estava destruído, o para-brisas estilhaçado. O lado do motorista esmagado para dentro, o cheiro forte de gasolina no ar frio. A rapariga estava deitada a poucos metros de distância, metade na estrada, metade na relva, uma perna dobrada de forma estranha, os braços apertados contra o peito, os olhos fixos nos dele instantaneamente. Não se mexa, disse ele sem pensar, mesmo sabendo que ela poderia não ouvir, poderia não entender, poderia já estar além desse ponto. Ajoelhou-se cuidadosamente ao lado dela, examinando-a da maneira que aprendera a fazer quando as coisas davam errado. Sangue na têmpora, respiração superficial, mãos trêmulas agarrando-se ao seu casaco no momento em que ele se aproximou. Por favor, ela sussurrou quase sem som. Dói. Eu sei, disse ele, com voz baixa e firme. Eu sei. Ele olhou para a estrada. Nada. Nenhum carro a abrandar, nenhuma luz de travão, apenas o trecho vazio a desaparecer na escuridão, como se o mundo tivesse decidido que isso não era problema dele naquela noite. Ele abriu o capuz e pressionou-o suavemente contra a cabeça dela para diminuir o sangramento. As suas mãos tremiam, mas ele forçou-as a ficarem firmes. O pânico era alto, o controlo era silencioso. Telemóvel? Perguntou ele. Ela abanou a cabeça fracamente. Sem sinal, claro. Ele levantou-se e acenou com os braços quando um caminhão passou a toda a velocidade, buzinando irritado, com o vento quase a derrubá-lo. Outro carro seguiu, depois outro. Ninguém parou. Ninguém sequer abrandou. A respiração da rapariga ficou presa, um pequeno som quebrado que o cortou. Ela estava a entrar em choque. Se ele ficasse ali, ela morreria à beira de uma estrada que ninguém queria lembrar. Ele olhou para ela novamente, olhou de verdade. Roupas limpas, tênis novos, mochila jogada longe do acidente. Ela não pertencia àquele lugar. Ela não pertencia a uma vala com sangue no rosto e medo nos olhos. Ele também não. Mas apenas um deles ainda podia se mover. Tudo bem, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Eu estou contigo. Os dedos dela apertaram o casaco dele enquanto ele deslizava um braço por trás dos ombros dela e o outro por baixo dos joelhos. A dor no rosto dela intensificou-se instantaneamente. Dentes cerrados, respiração presa. Desculpa, sussurrou ele. Eu sei, disse ele, levantando-a. O peso atingiu-o com força. O peso de um pai, aquele que lutava contra ti sem querer. As suas costas gritaram em protesto. As pernas tremiam enquanto ele ajustava o aperto, tentando mantê-la nivelada,
tentando não sacudir a perna dela. Ela gritou baixinho e enterrou o rosto no peito dele. Ele começou a andar. Cada passo enviava uma onda de dor pela sua espinha. A estrada se estendia à frente, negra e interminável. A linha amarela sob os seus pés ficava borrada enquanto ele se concentrava em não cair. A sua respiração agora era rápida e superficial. Os pulmões ardiam. Os braços já estavam dormentes. Fica comigo, disse ele, forçando as palavras a sair de forma uniforme. Está bem, não adormeças. Ela acenou com a cabeça contra ele, fraca. Não vais embora. Não, disse ele imediatamente. Não vou. Ele não sabia por que disse isso assim, como um voto. Ele só sabia que, se não dissesse, algo nela poderia desistir. Passaram por um marco de quilômetro, depois outro. Os seus braços agora tremiam violentamente, os músculos gritando por descanso que ele não podia lhes dar. Ele a moveu ligeiramente com cuidado, ajustando o seu aperto para não a deixar cair. O cheiro de sangue e gasolina grudava nele, misturado com o ar frio da noite. Um carro se aproximou à frente. Ele acenou novamente, gritando desta vez, com a voz rouca. Os faróis abrandaram um pouco, o suficiente para ver o rosto do motorista virado para eles, os olhos arregalados ao ver um rapaz a carregar uma rapariga ensanguentada na berma da estrada. Então, o carro acelerou e passou. O rapaz cambaleou, mas não parou. Por que é que eles não ajudam? Sussurrou a rapariga. Ele não respondeu. Não havia resposta que não a magoasse. Mais 1,5 quilômetros. As suas pernas pareciam estar a encher-se de areia. A sua visão estreitou-se, as bordas escurecendo, à medida que a exaustão se aproximava. Concentrou-se no ritmo dos seus passos, no som da respiração dela contra o seu peito. Inspira, expira, inspira. Ela ainda estava viva. Era tudo o que importava. Quando finalmente viu o brilho das luzes à frente, fraco, distante, talvez um posto de gasolina, talvez uma área de descanso, os seus joelhos quase cederam de alívio. Ele esforçou-se ainda mais, ignorando a dor que lhe rasgava as costas, ignorando o entorpecimento das mãos. A menina mexeu-se, pestanejando. Não me deixaste cair. Não, disse ele com voz rouca. Eu disse-te. Ele deu mais um passo e outro. Atrás deles, o carro destruído estava abandonado na escuridão. O vapor subia na noite, como um segredo que ninguém queria revelar. À frente, a luz diminuía. O rapaz não fazia ideia de quem ela era. Ele não sabia que a rapariga que carregava quilômetro após quilômetro era filha de um motociclista, cujo nome tinha peso muito além desta estrada vazia. Ele só sabia que, se parasse agora, ela não sobreviveria. Então, continuou a andar. Os seus braços começaram a falhar antes das pernas. Isso surpreendeu-o. Ele sempre pensou que seriam os joelhos a ceder primeiro. A maneira como tremiam agora a cada passo, a forma como as suas panturrilhas ardiam, como se estivessem a ser cortadas por dentro. Mas eram os seus braços. A lenta e gradual perda de força. A dormência que se espalhava dos dedos até os antebraços que mais o assustava. Porque se os seus braços falhassem, ela cairia. Ele ajustou a sua pegada novamente, os dentes cerrados com tanta força que a mandíbula doía. O peso dela mudou ligeiramente, a perna ferida roçando a sua coxa, e ela suspirou suavemente, os dedos apertando reflexivamente o seu casaco. Eu sei, disse ele sem fôlego. Eu sei. Desculpa. A estrada curvava suavemente para a direita, desaparecendo entre as árvores que se aproximavam dos dois lados. O ar cheirava a pinheiro e terra úmida, forte e limpo, sem conseguir cortar o cheiro a sangue e borracha queimada que se agarrava a ele. Ele olhou para a frente. As luzes ainda estavam lá, mas mais distantes do que ele esperava. Amarelas, brancas, constantes, imóveis. Não é uma miragem, disse ele a si mesmo. É real. Ele forçou os olhos a permanecerem fixos nelas. Um passo, depois outro. A respiração da rapariga mudou. Ele sentiu antes de ouvir. O peito dela subia irregularmente contra o dele. O ritmo quebrava. A cabeça dela balançava levemente contra o ombro dele. Ei, disse ele imediatamente, o pânico a crescer rápido e intenso. Ei, fica comigo. Os olhos dela se abriram. Estou cansada. Não, disse ele, agora mais severo, com medo do tom calmo da voz dela. Não ficas cansada ainda. Podes ficar cansada mais tarde.
Ela deu um sorriso fraco e torto. Falas como o meu pai. Aquilo atingiu-o no peito com mais força do que o peso jamais poderia. Sim, disse ele, forçando uma firmeza que não sentia. Ele parece inteligente, ele grita, murmurou ela. Mas ele volta. O rapaz engoliu em seco. Ótimo, disse ele baixinho. Então volta também. Ela acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Uma rajada de vento varreu a estrada, cortando a sua jaqueta fina, causando um arrepio violento em ambos. Ele apertou os braços instintivamente, ajustando-a mais contra o seu peito, ignorando a nova onda de dor na parte inferior das costas. Ele tropeçou por uma fração de segundo. O mundo inclinou-se. A estrada inclinada, as luzes a piscar, o seu pé a deslizar no cascalho solto na beira do acostamento. O seu coração saltou para a garganta. Ele caiu com força sobre um joelho, o impacto a sacudi-la. Ela gritou mais alto desta vez, a dor a atravessar o seu rosto. Desculpa, disse ele imediatamente, tremendo. Desculpa, eu escorreguei. Ele ficou ali por um momento, respirando fundo. O peito arfava, a visão estava embaçada. O seu corpo gritava para que ele ficasse deitado, descansasse, a colocasse no chão e deixasse outra pessoa assumir o comando. Não havia mais ninguém ali. Ele se levantou com os músculos protestando violentamente. Os seus braços tremiam tanto que ele pensou que poderiam ceder a qualquer momento, mas ele cerrou os dentes e ficou de pé, reajustando a sua postura antes de dar mais um passo. Carros passavam ocasionalmente agora, mais do que antes, mas ainda assim nenhum parava. Um par de faróis diminuiu a velocidade o suficiente para que ele ousasse ter esperança, o seu coração saltando dolorosamente. O carro desviou-se ligeiramente para lhes dar mais espaço. Depois continuou a andar. Ele riu uma vez, um som curto e entrecortado que o surpreendeu até a ele mesmo. Era de se esperar, murmurou ele. A menina se mexeu fracamente. Chegamos? Quase, mentiu ele. Outro marco de milha passou. Sua respiração ficou irregular, cada inspiração arranhando sua garganta. Sua visão se estreitou novamente, manchas escuras dançando nas bordas. Ele se concentrou no peso dela, na pressão dela contra ele, no fato de que ela ainda estava quente, ainda respirava. Essa era sua âncora. Conta-me alguma coisa, disse ele de repente, precisando da voz dela, precisando de provas de que ela ainda estava ali. Como o quê? Sussurrou ela. Qualquer coisa, respondeu ele. A tua comida favorita, um filme, qualquer coisa idiota. Ela ficou em silêncio por um momento, depois murmurou. Panquecas com demasiado xarope. Ele bufou baixinho. Isso é idiota, sorriu ela fracamente contra o peito dele. Tu pediste. Justo, disse ele. As luzes ficaram mais brilhantes agora, perto o suficiente para que ele pudesse ver a sua origem. Um posto de gasolina aberto 24 horas à beira da autoestrada. Bombas brilhando como faróis. Uma loja de conveniência baixa e sólida atrás delas. O alívio o atingiu com tanta força que seus joelhos quase cederam novamente. Chegamos, disse ele com voz rouca. Vês as luzes? Ela acenou com a cabeça fraca. Ele atravessou o último trecho da estrada em um dia, a adrenalina a arrastá-lo para a frente quando seu corpo não tinha mais nada a dar. Assim que seu pé tocou a beira do estacionamento do posto de gasolina, ele gritou. Socorro! Sua voz falhou. Por favor, ajudem. Um homem perto das bombas se virou, assustado. Outro levantou os olhos do telemóvel. Alguém deixou cair um copo. Meu Deus, disse uma mulher, já a mover-se. O que aconteceu? O rapaz cambaleou mais um passo e finalmente deixou-se abrandar. Os seus braços estavam dormentes agora, as mãos mal respondiam, enquanto ele abaixava cuidadosamente para o betão. Cada movimento era deliberado, apesar do tremor. Ela caiu, disse ele, as palavras a saírem-lhe da boca. Lá atrás, sem sinal. Eu carreguei-a. Alguém ajoelhou-se imediatamente ao lado da rapariga, com as mãos gentis e a voz firme. Ei, você está bem? Nós estamos aqui. Os olhos da menina se fecharam por um momento, depois se abriram novamente, procurando freneticamente até encontrá-lo. Você não foi embora, ela sussurrou. Ele balançou a cabeça, exausto demais para falar. Sirenes soavam à distância agora, mais perto do que antes. Alguém já estava ao telefone, gritando instruções, acenando para um carro.
O rapaz ficou ali por mais meio segundo, com o peito arfando, observando estranhos a cercarem com cobertores, mãos e vozes. Então, as suas pernas cederam. Ele caiu com força no meio-fio, a visão ficando branca por um momento, a dor explodindo pela coluna e pelos ombros. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, tentando não desmaiar. Ninguém reparou nele imediatamente. Tudo bem. Quando as luzes da ambulância finalmente iluminaram o posto de gasolina, vermelhas e azuis piscando contra as bombas e janelas, a menina foi cuidadosamente colocada numa maca, com uma máscara de oxigênio pressionada contra o rosto. Ela virou a cabeça ligeiramente, os olhos encontrando-o uma última vez. Obrigada, ela disse, quase inaudível. Ele acenou com a cabeça uma vez, incapaz de confiar na sua voz. Assim que as portas se fecharam e os paramédicos entraram, o rapaz levantou-se instável e deu um passo para trás, depois outro. Ninguém o impediu. Quando a ambulância partiu, com as sirenes a gritar na noite, ele já se movia em direção à escuridão além do posto de gasolina, com as costas curvadas e os braços pendurados inutilmente ao lado do corpo. Não olhou para trás. Não sabia que dentro daquela ambulância, a rapariga estava a ser estabilizada por profissionais que em breve ligariam para um número que ela sabia de cor. Não sabia que do outro lado da linha estava um homem cuja voz ficaria muito baixa quando soubesse até onde a sua filha tinha sido levada. Ele só sabia que ela estava viva e que o seu corpo estava acabado. Então ele desapareceu na noite da única maneira que sabia, antes que alguém pudesse decidir o que fazer com ele. Ela não perdeu a consciência na ambulância. Isso surpreendeu os paramédicos. A sua pressão arterial estava baixa, o pulso rápido e irregular, a saturação de oxigênio subindo apenas por causa da máscara pressionada contra o seu rosto. Mas os seus olhos permaneceram abertos, acompanhando os movimentos, fixando-se nos rostos, como se tivesse medo de que, se piscasse os olhos por muito tempo, o mundo pudesse abandoná-la novamente. Ei, disse um deles gentilmente. Está a ir muito bem. Qual é o seu nome? Ela disse o nome. E quantos anos tem? Ela respondeu, com voz fraca, mas firme. Quem a carregou? O paramédico perguntou enquanto ajustava a intravenosa. Os seus olhos se voltaram para as portas fechadas, para a escuridão de onde acabavam de sair. O rapaz, ela disse. Ele não me colocou no chão. Isso chamou a atenção. Até onde ele a carregou? O outro paramédico perguntou. Ela engoliu em seco, com a garganta se movendo. Uma longa distância. Eles trocaram olhares, mas não insistiram. Quando a levaram para a sala de emergência, a noite se transformou em luz e barulho. Os médicos agiram rapidamente. Ordens eram dadas rapidamente. As suas roupas foram cortadas. Mãos sondavam cuidadosamente, catalogando os danos com rapidez profissional. Durante tudo isso, os seus olhos procuravam. Ei, disse uma enfermeira suavemente, percebendo o olhar. Está segura. Ele a trouxe até aqui. Agora estamos cuidando de você. A menina assentiu, mas algo não a acalmava, porque estar em segurança não era o mesmo que estar salva. Do outro lado da cidade, numa garagem que cheirava a óleo, metal e couro velho, um homem permanecia imóvel, com o telefone encostado ao ouvido. Não interrompeu, não andou de um lado para o outro, não praguejou. Ele ouviu. Sim, disse uma vez. Outra pausa. A que distância? Perguntou. A voz do outro lado hesitou. Dizem que são quilômetros. Vários. O homem fechou os olhos. Quilômetros significavam escolhas. Quilômetros significavam tempo. Quilômetros significavam que alguém tinha decidido repetidamente não parar. Ele ficou? Perguntou o homem. Não, respondeu a voz. Ele foi-se embora assim que a ambulância partiu. O homem exalou lentamente, o som controlado, mas pesado. Encontrem-no, disse ele. A polícia já está a perguntar. Eu sei, interrompeu o homem calmamente. Não quero que eles o encontrem primeiro. Por quê? Porque os rapazes que fazem coisas assim não confiam em pessoas que usam distintivos, respondeu o homem. E se ele achar que está a ser perseguido, vai correr até não poder mais. Silêncio na linha. Silencioso, acrescentou o homem. Sem uniformes, sem perguntas que soassem como acusações. Como? O homem olhou para as bicicletas alinhadas contra a parede oposta. Não todas, apenas as que por acaso estavam ali naquela noite. Homens e mulheres que sabiam como se mover sem serem notados. Escute, disse ele. Pergunte quem viu um miúdo com sangue nas roupas. Quem viu alguém a andar como se seu corpo estivesse acabado. Não o encurrale.
Não toque nele. E se ele não quiser ser encontrado, a voz do homem suavizou-se um pouco. Então certifica-te de que ele não morre antes do amanhecer. Sob o viaduto a 3 km do posto de gasolina, o rapaz sentava-se encurvado contra um pilar de betão, com a cabeça apoiada na superfície fria, a respiração superficial e irregular. A adrenalina já tinha passado. Essa era a parte perigosa. Os seus braços latejavam com uma dor profunda e implacável. Os músculos gritavam cada vez que ele tentava movê-los. As suas costas pareciam ter sido abertas e coladas de volta de forma errada. As suas mãos estavam inchadas, os dedos rígidos e trêmulos quando tentava flexioná-los. Ele pressionou a testa contra os joelhos e concentrou-se na respiração. Inspirando, expirando, a imagem continuava a voltar. O peso dela, o som que ela fez quando ele tropeçou, a forma como a voz dela ficou silenciosa e o assustou mais do que qualquer grito poderia fazer. Ela está viva, sussurrou para si mesmo. Ela está viva. Isso tinha de ser suficiente. Ele mexeu-se ligeiramente, tentando ficar confortável, e sibilou quando a dor percorreu a sua coluna. Envolveu os braços à volta do tronco, agora a tremer, não de frio, mas do choque tardio. Não ouviu a moto à primeira. O motor era demasiado controlado, demasiado baixo. Quando se apercebeu, já tinha parado a uma boa distância. Levantou a cabeça de repente, com o coração a bater forte. Uma figura estava perto da borda da luz projetada pelo poste, sem se aproximar, sem chamar, apenas ali. O rapaz levantou-se com as pernas trêmulas, os olhos fixos no estranho. Precisa de ajuda, disse o homem calmamente. O rapaz deu um passo para trás. Estou bem. O homem não se aproximou. Carregaste alguém por um longo caminho esta noite, disse o homem. O rapaz cerrou os dentes. És da polícia? O homem abanou a cabeça. Não, dos serviços sociais. Outro abanar de cabeça. Não. Então por que estás aqui? O homem ergueu as mãos com as palmas abertas. Porque alguém me disse que há uma criança debaixo desta ponte que não vai sobreviver à noite se não se aquecer. O rapaz riu-se fracamente. Não me conhece. Não, concordou o homem. Mas sei o que custa fazer o que você fez. O silêncio estendeu-se entre eles, preenchido apenas pelo tráfego distante no zumbido da cidade que não se importava com o quão perto tinha estado de perder 2 vidas em vez de uma. Ela está viva, disse o rapaz de repente com a voz áspera. Certo, o homem acenou com a cabeça. Ela está. O rapaz encolheu-se ligeiramente, o alívio atingindo-o com tanta força que teve de agarrar-se ao pilar de betão para se manter de pé. Eu não a deixei cair, disse ele, como se isso importasse. Eu não a deixei cair. Eu sei, respondeu o homem. É por isso que não estou a agarrar-te. O rapaz olhou para ele, tentando perceber a situação. Eu não quero problemas. Não causaste nenhum, disse o homem. Apenas te recusaste a ir embora. O rapaz olhou para além dele, para a escuridão além da ponte. As pessoas sempre querem alguma coisa. O homem acenou com a cabeça. A maioria quer. E tu? O homem enfiou a mão no casaco lentamente e tirou um par de luvas, colocando-as na borda da luz entre eles. Quero que fiques com as tuas mãos. O rapaz não se mexeu. Elas são tuas ou não são? Disse o homem. Não me importo com nenhuma das opções. O rapaz ficou a olhar para as luvas por um longo momento. Então, ele as pegou. Elas eram quentes. Isso o assustou mais do que o frio jamais havia feito. Em algum lugar da cidade, uma menina estava deitada numa cama de hospital, estabilizada, viva porque alguém a carregou quando ninguém mais parou. E em algum lugar debaixo de uma ponte, um rapaz sem abrigo estava prestes a ser encontrado por pessoas que ainda não sabiam como ajudá-lo sem o magoar. Pela manhã, a busca se intensificaria. Mas por enquanto, a noite continuava, e pela primeira vez desde a estrada, o rapaz não estava sozinho nela. As luvas não saíram das suas mãos. Isso o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Ele as manteve mesmo depois que o homem se afastou. Mesmo depois que o motor ligou novamente e a moto se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão sem olhar para trás. O calor espalhou-se pelos seus dedos, doloroso no início, depois estabilizando, como se o seu corpo finalmente acreditasse que poderia sobreviver à noite. Ele afundou-se contra o pilar de betão, respirando com dificuldade. Não confie nisso, murmurou para si mesmo. Não confie em nada disso.
A confiança sempre fora o passo imediatamente antes de algo dar errado. Acima dele, a estrada zumbia baixinho. Pneus sussurravam sobre o asfalto. Um caminhão rugia à distância. A cidade continuava, sem saber que uma linha acabara de ser cruzada por um rapaz que decidira não deixar ninguém para trás. Do outro lado da cidade, a rapariga entrava e saía do sono. As máquinas emitiam um som suave. Uma enfermeira ajeitou um cobertor. Um médico falava em voz baixa com alguém do lado de fora da sala. Cuidadoso com palavras que poderiam abalar um pai que já se mantinha firme apenas pela força de vontade. Ela está estável, disse o médico. Fez a coisa certa ao trazê-la rapidamente. O homem acenou com a cabeça uma vez. Outra pessoa fez isso. Sim, concordou o médico. E não sabemos quem. Os olhos do homem não se afastaram da janela de vidro que o separava da filha. Tubos, ligaduras, o subir e descer constante do peito dela. Ela disse que ele não a largou, disse o homem baixinho. Nem uma vez o médico hesitou. Esse tipo de esforço poderia tê-lo matado. O homem finalmente desviou o olhar da janela. Eu sei. Esse conhecimento assentou-se no seu peito, como um peso que ele não conseguia mover. Ele não agradeceu ao universo. Ele não rezou. Ele tomou uma decisão. Encontrem-no, disse ele novamente, antes que as pessoas erradas o façam. De volta à ponte, o rapaz tentou levantar-se e quase caiu. As suas pernas cederam, os músculos a ter cãibras violentas agora que o choque estava a passar. Agarrou-se ao pilar, dentes cerrados, respiração ofegante devido à dor. O seu corpo tinha dado tudo o que tinha, e agora estava a cobrar a dívida. Está bem, sussurrou. Está bem. Forçou-se a alongar-se lentamente, com cuidado, lembrando-se das coisas que tinha aprendido da maneira mais difícil. Como manter o sangue a circular, como parar de tremer sem se deitar, como distinguir entre dor e perigo. Após alguns minutos, conseguiu levantar-se sem balançar. Foi então que ouviu vozes. Não eram altas, nem procuravam por ele. Eram conversas. Duas figuras estavam agora na extremidade mais distante da passagem subterrânea, parcialmente iluminadas pelo brilho do poste de luz. Não o bloqueavam, não se aproximavam, apenas estavam lá. O seu pulso acelerou instantaneamente. Não precisa de se mexer, disse um deles calmamente. Desta vez, era a voz de uma mulher. Não vamos aproximar-nos. O rapaz deu um passo para trás mesmo assim, o instinto gritando. Estou bem. Nós sabemos, respondeu a mulher. Só que não está bem o suficiente para ficar sozinho. A segunda pessoa, um homem, mudou o peso do corpo, mas permaneceu no lugar. Carregou-a por quilômetros, disse ele. O teu corpo vai entrar em colapso, quer queiras, quer não. Os olhos do rapaz passaram rapidamente de um para o outro. Estás com ele? A mulher acenou com a cabeça. Sim. Essa resposta não o acalmou. Não quero ser levado para lado nenhum, disse ele rapidamente. Não fiz nada de mal. Nós sabemos, respondeu ela. É por isso que não estamos a tratar isto como tu trataste. Ela colocou algo no chão entre eles. Um casaco dobrado mais pesado do que o dele. Seco e limpo. Sem cordões, acrescentou ela, tal como as luvas. O rapaz olhou para ele. Toda em sua essência queria recusar. A recusa mantinha-o invisível. A recusa mantinha-o em movimento. Mas as suas pernas já tremiam novamente, e o ar noturno cortava as suas roupas úmidas como facas. Ele não pegou no casaco. Vão seguir-me se eu for embora? Perguntou ele. O homem abanou a cabeça. Não, prometem? A mulher olhou-o nos olhos. Não prometemos coisas que não podemos cumprir. Essa foi uma resposta que parecia mais próxima da verdade do que do conforto. Então por que estão aqui? Perguntou o rapaz. A mulher não se apressou. Porque o homem cuja filha transportaste não acredita em dívidas. Ele acredita em escolhas. O rapaz soltou uma risada amarga. Essa é nova. Sim, disse o homem baixinho. É mesmo. O silêncio se prolongou. O casaco estava no chão de cimento entre eles, intocado. O que acontece se eu disser não? Perguntou o rapaz. Então vamos embora, respondeu a mulher. E tu passas a noite como puderes. E se eu disser sim, então tu te aqueces, disse o homem. Tu comes, dormes e de manhã decides novamente. O rapaz cerrou os dentes. As decisões matinais eram perigosas. De manhã era quando os sistemas acordavam. Não vão ligar para ninguém? Perguntou ele. Não sem que tu saibas, disse a mulher.
Não vão dizer à polícia onde estou? Não, tu não vais transformar isto numa história. O homem abanou a cabeça. Isso já está a acontecer sem ti. Trata-se de manter-te intacto. O rapaz olhou para as suas mãos. As luvas ainda estavam lá, ainda quentes, ainda reais. Ele se abaixou lentamente e pegou o casaco. Era mais pesado que o dele. Melhor do tipo que alguém compra porque espera sobreviver ao inverno. Não apenas fugir dele. Ele o vestiu. O calor o atingiu com tanta força que sua visão ficou embaçada por um momento. Ele respirou fundo e se estabilizou. Só por esta noite, disse ele. A mulher acenou com a cabeça. Só por esta noite. Não lhe tocaram. Não o apressaram. Esperaram enquanto ele dava uma última olhadela para a escuridão além da ponte. O lugar que ele conhecia. O lugar que quase o engoliu. Então virou-se e caminhou com eles, passo a passo cuidadoso, afastando-se da estrada por onde a carregara. Atrás dele, a passagem subterrânea ficou silenciosa novamente. À frente, as luzes aguardavam. Não eram brilhantes nem exigentes, apenas constantes. E pela primeira vez desde que levantara o corpo ferido dela do asfalto, o rapaz permitiu-se acreditar que sobreviver à noite talvez não fosse a parte mais difícil do que viria a seguir. Não o levaram para longe. Isso importava mais do que ele queria admitir. A viagem foi silenciosa. A motocicleta movia-se lenta e constantemente pelas ruas secundárias, evitando câmaras e perguntas. Ele sentou-se atrás da mulher, com as mãos apoiadas levemente nas laterais dela, sem apertar, sem se apoiar, apenas lá. Cada solavanco enviava um protesto surdo pelas suas costas e braços, mas a dor parecia diferente agora. Contida, controlável. Pararam num prédio baixo, encravado entre uma loja de pneus fechada e uma cerca de arame coberta de gelo. Luzes brilhavam lá dentro, quentes, mas não brilhantes. Nada naquele lugar chamava a atenção. Lá dentro, o calor envolveu-o imediatamente. Não era intenso nem agressivo, apenas o suficiente para lembrar ao seu corpo como era não estar em perigo. Os joelhos tremiam e ele se apoiou numa bancada, envergonhado pela fraqueza. Ninguém comentou. Um homem de cabelos grisalhos ergueu os olhos de uma mesa cheia de suprimentos médicos e congelou ao ver a postura do menino, a maneira como ele favorecia um lado. Sente-se, disse o homem, já se movendo. Não era uma ordem, mas uma avaliação. O rapaz sentou-se. As mãos trabalharam rápida e cuidadosamente, cortando o tecido úmido, limpando o sangue seco, verificando se havia inchaço, hematomas, coisas que se escondiam sob a adrenalina. O homem não perguntou o nome dele. Não perguntou quantos anos tinha. Não perguntou onde ele tinha dormido. Tem sorte, disse o homem baixinho. Mais uma hora e os teus músculos teriam começado a bloquear para sempre. O rapaz encolheu os ombros fracamente. Não se sentia com sorte. O homem bufou. Nunca se sente. Alguém colocou uma tigela de sopa à sua frente. O vapor subia intenso e real. Ele ficou a olhar para ela por um momento, tonto com o cheiro. Depois forçou-se a comer devagar, com cuidado, da maneira que se faz quando o corpo está a funcionar com as últimas forças. Do outro lado da sala, a mulher que tinha viajado com ele encostou-se à parede, com os braços cruzados, sem olhar para nada em particular, não olhando para ele, olhando para o espaço. Depois de um tempo, o homem que tinha falado com ele primeiro, aquele cuja voz transmitia autoridade sem ameaça, aproximou-se. Ela o acordou, disse ele baixinho. Os médicos dizem que ela está estável. Perna partida, concussão, mas ela vai ficar bem. O rapaz acenou com a cabeça, o alívio atingindo-o numa onda que fez as suas mãos tremerem. Ótimo, ela perguntou por si, acrescentou o homem. Não perguntou o seu nome, só queria saber se parou de andar. O rapaz olhou para a tigela. Não parei. Eu sei, disse o homem. O silêncio instalou-se entre eles, pesado, mas não desconfortável. O que acontece agora? O rapaz perguntou finalmente. O homem não se apressou a responder. Esta noite dorme. Amanhã decide novamente. O rapaz cerrou os dentes. Não entro em programas. Eu sei, respondeu o homem. Não o vamos colocar num. E a polícia? Perguntou o rapaz. Eles sabem que você existe, disse o homem honestamente. Isso é inevitável. Mas eles não sabem onde você está. E não saberão, a menos que você queira que saibam. O rapaz estudou o rosto dele, procurando o truque.
Por que está a fazer isto? O homem olhou nos olhos dele. Porque a minha filha estaria morta se você tivesse esperado por outra pessoa. Isso não significa que você me deve algo, disse o rapaz rapidamente. Eu sei, respondeu o homem. Não se trata de dever. O rapaz afastou a tigela, o apetite desaparecendo à medida que a realidade voltava. Pessoas como você não ajudam de graça. A boca do homem se contorceu. Pessoas como eu normalmente não ajudam, é verdade. E você? O rapaz insistiu. O homem exalou lentamente. Eu enterro amigos. Eu ando com pessoas que aprenderam o que custa desviar o olhar. E não finjo que salvar uma criança conserta o mundo. O rapaz desviou o olhar. Mas isso muda esta noite, continuou o homem. E às vezes, isso é suficiente. Um pequeno quarto esperava no fim do corredor. Uma cama, lençóis limpos, uma porta que fechava suavemente e não trancava, a menos que você mesmo girasse a maçaneta. Você pode sair quando quiser, disse o homem. Mesmo agora, o rapaz assentiu. Eu sei. Deitou-se completamente vestido, o cansaço arrastando-o para baixo antes que sua mente pudesse acompanhar. Pela primeira vez desde a estrada, quando fechou os olhos, não viu faróis, sangue ou a extensão infinita de asfalto. Viu as luzes do posto de gasolina, as portas da ambulância a fechar, a respiração dela estável novamente. Do outro lado da cidade, um homem estava ao lado de uma cama de hospital, observando a sua filha dormir. Pensou no peso do corpo dela carregado quilômetro após quilômetro por um rapaz que não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Pensou em como isso era raro. Pela manhã surgiriam perguntas, os sistemas entrariam em ação, palavras como responsabilidade e custódia começariam a circular pelos escritórios. Mas por enquanto, a noite continuava. E em algum lugar, numa sala silenciosa, um rapaz sem abrigo dormia profundamente. O corpo finalmente podia descansar, sem saber que a vida da qual ele fugia já tinha começado a mudar. Simplesmente porque ele não tinha abandonado alguém quando doía demais continuar. A primeira coisa que ele notou ao acordar foi o silêncio. Não o tipo de silêncio vazio que o oprimia debaixo de pontes ou atrás de portas trancadas. Este era um silêncio vivo. Passos em algum lugar distante, uma chaleira a desligar-se. O murmúrio baixo de vozes que não aceleravam o seu pulso. O seu corpo doía, não de forma aguda nem urgente. Uma dor profunda e em camadas instalou-se nos seus ombros, costas e pernas, do tipo que revelava a verdade sobre o que ele lhes tinha pedido para fazer. Ele ficou imóvel por um momento, testando a respiração, os dedos das mãos e dos pés, certificando-se de que nada lhe tinha sido tirado enquanto dormia. Nada tinha sido. O quarto estava exatamente igual à noite anterior. Cama, cadeira, mesinha, porta fechada, mas destrancada. Nenhuma nova regra fixada nas paredes, nenhum bilhete a dizer-lhe o que viria a seguir. Isso perturbava-o mais do que qualquer outra coisa. Ele sentou-se lentamente e balançou os pés no chão. Os joelhos protestaram, mas aguentaram. Levantou-se, alongando-se cuidadosamente, com as palmas das mãos pressionadas contra a parte inferior das costas, até a rigidez diminuir o suficiente para se mover. No fim do corredor, vozes entravam e saíam de foco. O médico disse que mais 1 quilômetro e ele poderia ter desmaiado. Não importa. Ele não desmaiou. Deem-lhe espaço. Ele parou. Espaço. Nunca ninguém tinha usado essa palavra em relação a ele antes. Na sala principal, algumas pessoas estavam sentadas à volta de uma mesa de madeira marcada com xícaras de café nas mãos. Elas olharam para cima quando ele entrou. Não todas ao mesmo tempo, não como uma inspeção, apenas notando. Bom dia, disse alguém. Ele acenou com a cabeça. Bom dia. Um prato deslizou pela mesa em direção a ele. Ovos, torradas, algo quente e real. Ele hesitou, depois sentou-se e comeu lentamente, consciente de como a fome acompanhava de perto a exaustão, agora que não estava a funcionar a adrenalina. Do outro lado da sala, o homem, o pai dela, estava de pé junto à janela, com o telefone na mão, numa postura relaxada, mas atenta. Não falava alto. Não precisava. Sim, disse ele. Pausa. Não, não estou a pressioná-lo. Outra pausa. Não estou a decidir nada por ele. A chamada terminou. O homem virou-se e olhou nos olhos do rapaz. Eles estão acordados agora. O rapaz engoliu em seco. Polícias? Alguns?
disse o homem. Principalmente pessoas que não gostam de não estar no controlo. Isso é todo mundo, murmurou o rapaz. O homem quase sorriu. Quase. Não precisas falar com ninguém hoje, disse ele. Nem amanhã. O rapaz cerrou os dentes. Não é assim que funciona. Aqui funciona, respondeu o homem. Por enquanto. O rapaz olhou para o prato. E depois, o homem não se esquivou. Depois fica mais difícil. Essa honestidade era importante. Do outro lado da cidade, luzes fluorescentes zumbiam suavemente acima de uma cama de hospital, onde a menina estava deitada apoiada em almofadas, com a perna imobilizada e a cabeça enfaixada. Uma enfermeira ajustou a sua intravenosa e sorriu gentilmente. Você terá visitas mais tarde, disse ela. A menina acenou levemente com a cabeça. O rapaz? A enfermeira hesitou. O seu pai estará aqui? A menina franziu a testa. Eu sei, mas o rapaz. A enfermeira olhou para a porta. Veremos. A menina virou a cabeça para a janela, observando a luz se espalhar por prédios que ela não reconhecia. O seu corpo doía, mas de uma forma contida. A dor agora tinha limites. Ela levantou a mão e flexionou os dedos, lembrando-se da sensação do casaco dele sob a sua bochecha. A maneira como a respiração dele falhava cada vez que ele tropeçava. Mas não parava. De volta ao prédio, o rapaz terminou de comer e ficou sem saber o que fazer, já que ninguém lhe dizia nada. Caminhar? Sugeriu alguém casualmente, acenando com a cabeça em direção à porta. Ele hesitou. Lá fora? Sim. Não vai seguir-me? Não, aquela resposta foi mais forte do que uma permissão. Ele saiu para o ar frio da manhã, com o casaco fechado e as mãos enfiadas nos bolsos. A rua era comum. Carros a passar, um cão a ladrar em algum lugar, pessoas a ir para o trabalho com a cabeça já cheia. Nenhuma bicicleta parada por perto, nenhum olhar sobre ele. Ele caminhou 2 quarteirões, depois 3. Nada aconteceu. Os seus ombros baixaram lentamente. Ele parou na esquina e olhou para trás uma vez. O prédio se misturava à rua como se sempre tivesse estado ali, como se não guardasse nada frágil dentro dele. Ele se virou e continuou a caminhar, mais devagar desta vez. Num escritório silencioso do outro lado da cidade, um homem de uniforme leu um relatório 2 vezes. Menor não identificado, dizia. Transportou a vítima vários quilômetros. Saiu do local antes da chegada do serviço de emergência, ele bateu com a caneta na secretária. Vamos precisar de encontrá-lo. Outro homem do outro lado da mesa mexeu-se. Por quê? Porque crianças que fazem coisas assim não desaparecem simplesmente, respondeu ele. E quando desaparecem, geralmente acaba mal. Serviços sociais? O homem abanou a cabeça. Ainda não. No hospital, o pai da menina entrou silenciosamente no quarto e sentou-se ao lado da cama dela. Estás acordada, ele sinalizou. Ela acenou com a cabeça. Não estava a dormir muito. Eu sei, ele sinalizou de volta. Ela observou-o atentamente, depois sinalizou novamente. Ele está bem? Ele encontrou o olhar dela. Sim, ele ficou? Ele acenou com a cabeça uma vez, por enquanto. Os ombros dela relaxaram. Ela sinalizou algo menor. Ele carregou-me. Eu sei, ele respondeu. Toda eu, ela acrescentou. A garganta do homem apertou, mas a sua mão permaneceu firme. Sim. De volta à rua, o rapaz parou numa passadeira, à espera do semáforo. O seu reflexo olhou para ele do vidro escuro de uma montra. Olhos cansados, nós dos dedos machucados, postura ainda pronta para fugir. Mas ele não estava a fugir. Ainda não. Pela primeira vez desde que se lembrava, o dia se estendia à sua frente sem exigir uma fuga imediata. Isso não significava que fosse seguro. Significava que era aberto. E isso aterrorizava-o quase tanto quanto a noite na estrada. Mas quando o semáforo mudou, ele deu um passo à frente mesmo assim. A caminhada terminou antes que ele estivesse pronto para isso. Não porque as suas pernas falharam, embora ameaçassem fazê-lo, mas porque a cidade mudou à sua volta de uma forma que ele não podia ignorar. Sirenes em algum lugar distante. Um carro da polícia parado por muito tempo num semáforo. Um homem com um colete refletor observando-o atravessar a rua e depois desviando o olhar deliberadamente. Ele sentiu isso no seu estômago. O dia estava a acordar. Os sistemas não dormiam como as pessoas. Eles se esticavam, esperavam e então se moviam. Ele se virou antes que alguém lhe dissesse para fazer isso. O prédio parecia o mesmo quando ele voltou. Silencioso, sem marcas,
comum. Isso era importante. Locais que se esforçavam demasiado para parecer seguros geralmente não eram. No interior, a atmosfera tinha mudado. Não estava mais barulhento, mas mais alerta. O homem, o pai dela, estava agora à mesa com outras duas pessoas, com as cabeças inclinadas e as vozes baixas. Havia papéis espalhados, finos, mas deliberados. Não eram contratos, nem encomendas, mas informações. O rapaz parou logo à entrada. Ninguém o apressou. Esse foi o primeiro bom sinal. Não precisavas de voltar, disse o homem sem se virar. Eu sei, respondeu o rapaz, mas queria ver como era. O homem olhou para cima e o rapaz pensou por um momento que estava a ser observado. O homem acenou com a cabeça. Eras aquela honestidade novamente, sem adoção, sem fingimento. Uma das outras pessoas, uma mulher com olhos perspicazes e uma postura que sugeria que ela não deixava escapar detalhes, fechou a pasta à sua frente. Temos movimento. Os ombros do rapaz ficaram tensos. Polícia? Ainda não, disse ela. Primeiro a papelada. É sempre assim que começa. O homem virou-se para o rapaz. Esta é a parte que eu não gosto. Por que fica barulhento? Perguntou o rapaz. Porque fica educado, respondeu o homem. E a pressão educada é mais difícil de prever. O rapaz encostou-se à parede de braços cruzados. Eles querem colocar-me em algum lugar. Sim, chame isso de ajuda. Sim, diga que é temporário. Sim, o homem observou-o cuidadosamente. Já ouviste isto antes? O rapaz riu baixinho. Todas as versões. O silêncio instalou-se. Não vou fazer isso, disse finalmente o rapaz. Não vou para um lugar onde tenho de pedir permissão para sair. O homem não discutiu. Não te trouxe aqui para te convencer do contrário. Então por que me trouxe aqui? Perguntou o rapaz. O homem cruzou as mãos sobre a mesa. Porque quando eles vierem, quero que estejas numa sala onde não estejas sozinho. O rapaz olhou para ele. Isso soa a proteção. O homem abanou a cabeça. Isso soa a testemunhas. Isso aterrou do outro lado da cidade. O quarto do hospital da rapariga encheu-se lentamente com a luz da tarde. Ela estava sentada encostada a almofadas, com a perna imobilizada e as mãos pousadas no colo. Desta vez, a enfermeira deixou a porta aberta, não como um teste, mas por cortesia. O pai dela entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dela. Ela observou o rosto dele cuidadosamente, lendo a tensão ali como sempre fazia. Eles estão a chegar, ela sinalizou. Ele acenou com a cabeça. Sim, para ele. Ele não hesitou. Sim. O maxilar dela apertou-se. Eles não podem levá-lo. Eles vão tentar. Ele sinalizou de volta. É isso que os sistemas fazem. Ela sinalizou mais rápido agora, com frustração aguda. Ele não fez nada de errado. Ele respondeu gentilmente. Nem tu. Ela ficou imóvel, depois sinalizou algo mais pequeno. Ele carregou-me. O homem engoliu em seco. Eu sei. Miles, eu sei. Ela desviou o olhar, os olhos brilhantes de emoção. Não se preocupou em esconder. Pessoas como ele não têm escolha. O homem inclinou-se para mais perto. Normalmente não, mas agora ele encontrou o seu olhar. Agora eles vão ter de ouvir. De volta ao prédio, ouviu-se uma batida. 3 batidas lentas, medidas, confiantes. O menino sentiu seu coração acelerar e depois se estabilizar. Ele não se moveu. O homem também não se moveu. Um de vocês quer abrir? Perguntou a mulher baixinho. O homem balançou a cabeça. Ainda não. A batida se repetiu. Aqui é o serviço de proteção à criança. Uma voz chamou através da porta. Gostaríamos de conversar. O menino soltou um suspiro. Aqui vamos nós. O homem olhou nos seus olhos. Não precisa dizer nada. Eu sei, disse o menino depois de um momento. Mas vou dizer. Isso surpreendeu todos na sala. Tenha certeza? Perguntou a mulher. O menino acenou com a cabeça. Se não disser, eles vão decidir que não posso. O homem observou-o por um longo momento, depois afastou-se. Não para a frente, para o lado. O menino caminhou até a porta e abriu-a. 2 pessoas estavam ali, com rostos calmos, segurando pranchetas baixas o suficiente para parecerem inofensivas. Olá, disse a mulher. Estamos aqui para garantir que você está seguro. O rapaz encontrou o olhar dela. Eu estou, ela piscou. Gostaríamos de conversar sobre os próximos passos. O rapaz acenou com a cabeça. Tudo bem, mas não aqui. O homem da mesa apareceu atrás dele. Sem se aproximar, sem intervir, apenas presente e não sozinho, acrescentou o rapaz.
O silêncio prolongou-se. A mulher olhou para além dele, avaliando a sala, as pessoas, a postura de um homem a quem claramente não estavam a pedir permissão. Isso pode ser arranjado, disse ela cuidadosamente. O rapaz acenou com a cabeça. Ótimo! A porta fechou-se novamente. Lá dentro, ninguém falou por um momento. A mulher à mesa exalou lentamente. Acabaste de mudar as regras. O rapaz abanou a cabeça. Apenas recusei-me a jogar sem as conhecer. O homem observou-o com algo parecido com orgulho, que ele não nomeou. Lá fora, a cidade aproximava-se, mas pela primeira vez, o rapaz não se encolhia perante ela. Estava parado, magoado, exausto, assustado, mas presente. E estava a começar a compreender que aquilo era a coisa mais perigosa que podia fazer, porque os sistemas sabiam perseguir. Nem sempre sabiam ouvir. E amanhã ele iria fazê-los tentar. A reunião aconteceu 2 horas depois, não no prédio e não num escritório, mas num terreno neutro, um centro comunitário perto do rio, o tipo de lugar com cadeiras dobráveis e piso arranhado, onde nada parecia pertencer a alguém importante. O rapaz percebeu isso imediatamente e aprovou. Ele chegou a pé. Isso também era importante. O homem, seu pai, tinha oferecido uma boleia. O rapaz recusou. Não por teimosia, apenas com clareza. Encontro-te lá, disse ele. Então, caminhou devagar, com cuidado. Cada passo era uma lembrança do que o seu corpo tinha feito e do que ainda não o tinha perdoado. Quando chegou ao prédio, o suor tinha encharcado a sua camisa, apesar do frio, e a parte inferior das costas ardia a cada respiração. Ele não escondeu isso. Lá dentro, a sala já estava ocupada. 2 pessoas dos serviços sociais, uma do departamento jurídico, sem uniformes, sem crachás, tudo projetado para parecer calmo, cooperativo, razoável. O rapaz sentou-se à mesa sem que lhe pedissem. À sua frente, a mulher dos serviços sociais sorriu da maneira como as pessoas sorriem quando acreditam que estão prestes a assumir o controle sem resistência. Só queremos conversar, disse ela, certificar-nos de que todos estão em sintonia. O rapaz acenou com a cabeça uma vez. Está bem. O homem sentou-se um pouco atrás dele, sem se aproximar, sem ficar de guarda, presente, mas deliberadamente fora do centro. Isso foi intencional. A mulher continuou. Fizeste algo extraordinário. Ninguém discute isso. Mas o que passaste foi traumático. E o trauma precisa de estrutura. O rapaz inclinou ligeiramente a cabeça. Estrutura para quem? O sorriso vacilou. Para ti, disse ela. Para te manter em segurança. O rapaz cruzou as mãos. Ainda estavam inchadas, com os nós dos dedos magoados e pequenos cortes visíveis onde o vidro o tinha cortado. Ele não os escondeu. Eu carreguei-a porque não havia mais ninguém, disse ele calmamente. Não porque quisesse ajuda. O homem do departamento jurídico inclinou-se para a frente. E ninguém está a dizer o contrário, mas agora há pessoas envolvidas. Sim, concordou o rapaz, e esse é o problema. O silêncio instalou-se. A mulher arrumou os seus papéis. Estamos a propor uma colocação temporária, observação médica, aconselhamento, sem portas trancadas. O rapaz não riu, não zombou, apenas abanou a cabeça. Não vou a lugares de onde não posso sair quando decido, disse ele. Já fiz isso antes. Você seria livre para sair? O homem do departamento jurídico disse rapidamente. Quando? O rapaz perguntou. O homem hesitou. Após análise, ele disse. O rapaz acenou com a cabeça lentamente. Isso não é liberdade. A mulher recostou-se ligeiramente, recalibrando. Você está exausto. Você está ferido. Você não está a pensar com clareza. A voz do rapaz permaneceu calma. Eu carreguei uma rapariga ferida por quilômetros sem parar. Sei exatamente como penso quando estou exausto. Isso teve um impacto maior do que a raiva teria. O homem, seu pai, finalmente falou. Ele não está a recusar cuidados, disse ele baixinho. Ele está a recusar o confinamento. A mulher olhou para ele. Não é seu tutor. Não, o homem concordou. Sou uma testemunha. Essa palavra mudou o ambiente na sala. O rapaz olhou para ele brevemente, surpreso. O homem encontrou seus olhos e acenou com a cabeça uma vez. Apenas uma vez. A mulher tentou novamente, mais suavemente. O que você quer, então? O menino respondeu sem hesitar. Quero me recuperar sem desaparecer, disse ele. Quero conversar com as pessoas quando eu quiser e quero sair de qualquer sala em que entrar. O homem do lado jurídico. Isso é pouco convencional.
Assim como deixar uma criança sangrando em uma vala, respondeu o menino. Silêncio novamente. No canto da sala, uma quarta cadeira raspou suavemente. A rapariga tinha insistido em vir. Agora estava sentada ali, com a perna imobilizada, as muletas encostadas à parede, os olhos perspicazes, apesar da dor que carregava silenciosamente. Ainda não tinha falado. Ninguém lhe tinha pedido para falar. Levantou a mão. A mulher virou-se, surpreendida. Querida, não precisas de falar. A rapariga começou a fazer sinais. Os seus movimentos eram mais lentos do que o habitual devido à lesão, mas claros, deliberados, cada palavra moldada com intenção. Ele não parou quando poderia ter parado. Ele não me repreendeu quando doía. Se o colocam num lugar de onde ele não pode sair, estão a castigá-lo por ficar. A sala ficou em silêncio. A intérprete, sentada ao lado dela, engoliu em seco antes de falar em voz alta. A mulher dos serviços sociais piscou os olhos. Não estamos a castigar. A menina interrompeu com sinais mais acentuados. Estão a tentar torná-lo mais fácil de controlar. Isso não é o mesmo que ajudar. O intérprete repetiu com voz tensa. O rapaz olhou para a mesa com o peito a arder, não de dor desta vez, mas do peso de ser visto tão claramente. O homem do departamento jurídico limpou a garganta. Agradecemos a sua opinião, mas decisões como esta estão a ser tomadas sobre mim. A menina sinalizou com os olhos fixos nele, e ele carregou-me. Eu posso falar. Ninguém contestou isso. A mulher fechou a pasta lentamente. Tudo bem, disse ela. Então ajustamos. O homem do departamento jurídico franziu a testa. Ainda precisamos de salvaguardas, o rapaz acenou com a cabeça. Tudo bem, o homem olhou para ele. Check-ins voluntários, sem colocação. Por escrito, disse o rapaz. Irrevogável. Outra pausa. E se você sair da área? Perguntou a mulher. O rapaz encontrou o olhar dela. Então eu saio da área. O homem do departamento jurídico exalou. Você entende que isso coloca responsabilidade sobre você? O rapaz acenou com a cabeça. Eu carrego essa responsabilidade há muito tempo. Isso encerrou a discussão. Quando a reunião terminou, ninguém apertou as mãos. Não era necessário. Lá fora, o rio corria lentamente, com o gelo flutuando na superfície como se nada tivesse acontecido ali. A rapariga apoiou-se nas muletas e ficou observando por um longo momento. Você não precisava ter vindo, ela sinalizou para o rapaz. Ele balançou a cabeça. Sim, eu precisava. Ela sorriu levemente. Atrás deles, o homem observava os dois com o mesmo pensamento a pesar-lhe no peito. Isto não era um resgate. Isto não era caridade. Era uma linha traçada silenciosamente por duas pessoas que o mundo não tinha planeado. E estava a aguentar. A cidade respondeu à reunião com paciência, não com aprovação, nem com resistência. Paciência, do tipo que observava para ver se a determinação amolecia assim que a sala esvaziava. Ao anoitecer, o rapaz sentiu novamente. A mudança sutil. Um carro que abrandou por muito tempo num cruzamento. Uma figura do outro lado da rua fingindo verificar o telemóvel, enquanto na verdade contava as saídas. Pressão sem impressões digitais. Eles estão a testar, disse ele baixinho. O homem acenou com a cabeça. Eles sempre fazem isso. Agora estavam do lado de fora do centro comunitário, com o rio logo atrás da grade, negro e calmo, como se não tivesse tentado matar ninguém dias atrás. A menina apoiava-se nas muletas ao lado deles, com o rosto pálido, mas concentrado, os olhos a examinar a rua como alguém faz quando aprende como as coisas podem mudar facilmente. Eles não gostam disso, ela sinalizou. Não, concordou o homem. Eles não gostam quando as coisas não se encaixam. O rapaz ajustou a alça da mochila. Eles acham que se esperarem eu vou embora. Você vai? O homem perguntou. O rapaz considerou a pergunta honesta, sem hesitação. Hoje à noite não. Isso era o suficiente. Mais tarde, de volta ao prédio, a ligação finalmente chegou. Daniel atendeu sem sair da sala, com a voz calma, mesmo quando as palavras do outro lado da linha se tornaram mais tensas. Sim. Pausa. Não, ele não mudou de posição. Outra pausa mais longa. Compreendo a sua preocupação. Silêncio. Não. Ele terminou a chamada e pousou o telefone. Estão a intensificar, disse ele. O rapaz acenou com a cabeça. Como? Reestruturando, respondeu Daniel.
Vão parar de falar sobre colocação. Vão começar a falar sobre risco, responsabilidade, dever de cuidado. O rapaz soltou um suspiro curto. É aí que começam a dizer que sou perigoso. Sim, disse Daniel, ou vulnerável ou incapaz. O que for mais conveniente. A rapariga assinou bruscamente. Ele não é um problema. Daniel acenou com a cabeça. Eu sei. O rapaz recostou-se no balcão, sentindo o cansaço a invadir-lhe os ossos novamente. O que acontece se eles decidirem forçar a situação? Daniel não mentiu. Então, vai ficar barulhento. Os olhos do rapaz se ergueram. Eu não quero isso. Eu sei, disse Daniel. É por isso que não aconteceu. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelo zumbido silencioso do prédio e pelo som distante do trânsito. O rapaz pensou na estrada novamente, no peso do corpo dela, na forma como cada passo tinha sido uma escolha. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Daniel olhou para ele. Claro. Por que você simplesmente não me acolheu? Perguntou o rapaz. Legalmente me adotou. Fazer o que as pessoas ricas fazem quando querem que os problemas desapareçam. Daniel observou-o cuidadosamente, porque isso teria resolvido o meu desconforto, não o teu. O rapaz franziu a testa. A maioria das pessoas não se importaria. Eu sei, disse Daniel. É por isso que eu tive de o fazer. A rapariga mexeu-se nas muletas e fez um sinal mais silencioso agora. Se o acolhesses, ela sinalizou, diriam que ele era teu. Daniel acenou com a cabeça. E então as suas escolhas deixariam de ser suas. O rapaz sentiu isso profundamente. Naquela noite o sono veio mais leve. Deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo o prédio assentar, pensando em como era estranho ser disputado sem ser possuído. Sistemas circulando, sem saber como rotulá-lo. Pessoas com poder escolhendo a restrição em vez da conveniência. Ele não sabia quanto tempo isso duraria. Num escritório do outro lado da cidade, uma mulher lia novamente as notas atualizadas da reunião. A declaração da menina, a recusa do menino. A posição do pai é de testemunha, em vez de guardião. Isto é complicado, disse ela. O seu supervisor acenou com a cabeça. Sim, e se ele desaparecer? Ele não desapareceu, respondeu o supervisor. Essa é a questão. A mulher recostou-se desconfortável. Normalmente não deixamos as crianças decidirem assim, disse o supervisor, olhando para ela. Normalmente também não deixamos as crianças carregarem outras crianças por quilômetros. Silêncio. Monitorize, disse finalmente o supervisor. Não provoque. Não se apresse. Se ele fugir, documentamos. Se ele ficar, ajustamos. A mulher acenou com a cabeça lentamente. E se a imprensa descobrir, descobrirá, disse o supervisor. Mas não por nós. De volta ao prédio, o menino finalmente dormiu. Não profundamente, mas honestamente. Ele sonhou que estava a caminhar, sem carregar ninguém, sem ser perseguido. Apenas caminhando. A estrada se estendia à sua frente sem exigir nada. De manhã, a menina sentou-se ao lado dele à mesa, desenhando novamente. Movimentos cuidadosos, mas seguros. Eles ainda estão lá, ela sinalizou, referindo-se à pressão, não às pessoas. Ele acenou com a cabeça. Sim, mas tu também estás. Ele sorriu levemente. Sim. Lá fora, o rio continuava a correr, quebrando o gelo e reformando-se em padrões lentos e pacientes. O mundo não se tinha consertado, mas tinha parado de tentar apagá-lo. E para alguém que passou a vida a fugir de decisões tomadas sem ele, aquele era um começo que ele não sabia imaginar. A cidade respondeu à reunião com paciência, não com aprovação, nem com resistência. Paciência do tipo que esperava para ver se a determinação amolecia quando a sala esvaziava e as pessoas iam para casa. Ao anoitecer, o rapaz sentiu novamente. Não era medo, era pressão. Ela se manifestava de pequenas maneiras. Um sedã parado por muito tempo na esquina em frente ao prédio. Um homem fingindo navegar no telemóvel, enquanto seus olhos mapeavam as portas. O tipo de observação que não queria ser notada porque queria ser negável. Eles estão a testar, disse o rapaz baixinho. Daniel não perguntou como ele sabia. Sim. Lena estava perto da janela com as muletas, transferindo o peso cuidadosamente para proteger a perna ferida. Ela seguia os reflexos no vidro em vez da rua, lendo os movimentos como sempre fazia. Eles não gostam disso, ela sinalizou. Não, respondeu Daniel. Eles não gostam de nada que não possam arquivar.
O rapaz ajustou a alça da mochila, com os dedos demorando-se ali mais do que o necessário. Eles acham que, se esperarem, eu desaparecerei. Daniel olhou nos olhos dele. Você desaparecerá? O rapaz não respondeu imediatamente. Pensou na estrada, no peso do corpo dela, na certeza de que, se parasse, ela morreria. Hoje à noite não, disse ele. Isso foi o suficiente. Mais tarde, de volta ao interior, a chamada finalmente chegou. Daniel atendeu sem sair da sala. Sim. Pausa. Não, a posição dele não mudou. Outra pausa. Mais longa agora. Compreendo a sua preocupação. Silêncio. Não. Ele terminou a chamada e colocou o telefone virado para baixo sobre a mesa. Eles estão a intensificar, disse ele. O rapaz acenou com a cabeça. Como? Mudando a linguagem, respondeu Daniel. Eles vão parar de dizer colocação. Vão começar a dizer risco, dever de cuidado, exposição. O rapaz exalou lentamente. É aí que eles começam a chamar-me de instável. Sim, disse Daniel. Ou incapaz, ou um perigo para mim mesmo. As mãos de Lena moveram-se bruscamente. Ele não é um problema, respondeu Daniel sem hesitar. Eu sei. O rapaz encostou-se ao balcão com o cansaço a instalar-se novamente nos seus ossos. O que acontece se eles o forçarem? Daniel não mentiu. Então deixa de ser silencioso. O rapaz abanou a cabeça. Não quero isso. Eu sei, disse Daniel. É por isso que não lhes estamos a dar uma desculpa. O silêncio prolongou-se. Posso perguntar-te uma coisa? Disse o rapaz. Daniel acenou com a cabeça. Por que não me acolheste? Perguntou o rapaz. Adota-me. Assina nos papéis. Acaba com isto. Daniel olhou para ele com atenção. Porque isso tornaria-te meu. O rapaz franziu o sobrolho. Não é melhor do que ser deles? Daniel abanou a cabeça. Apenas mudaria quem decide por ti. Lena assinou mais devagar agora, pensativa. Se ele pertencesse a ti, diriam que ele era controlado. Daniel acenou com a cabeça, e então as suas escolhas não contariam. Isso resolveu algo no peito do rapaz que ele não sabia que estava solto. Naquela noite, o sono veio aos poucos. Ele sonhou que estava a caminhar, sem nenhuma rapariga nos seus braços, sem faróis se aproximando, apenas caminhando, a estrada aberta à sua frente, sem pressa. Quando acordou, a sensação permaneceu por mais tempo do que o próprio sonho. Do outro lado da cidade, em um escritório com luzes muito fortes para a hora, uma mulher lia as notas atualizadas novamente. O sujeito recusou a colocação. Condições aceitas, check-ins voluntários apenas. Guardião presente como testemunha, não como responsável. Isso é complicado, disse ela. O seu supervisor não ergueu os olhos. Sim. E se ele fugir? Ele não fugiu, respondeu o supervisor. Essa é a variável. A mulher recostou-se, desconfortável. Normalmente não deixamos os mineiros decidirem assim. O supervisor finalmente olhou para ela. Normalmente também não deixamos os mineiros carregarem outros mineiros por quilômetros. Silêncio. Monitor. O supervisor disse. Não provoque, não se precipite. De volta ao edifício, Lena sentou-se à mesa a desenhar com concentração cuidadosa. O rapaz observou os movimentos das mãos dela. Firmes, deliberados, e sentiu algo desconhecido. Não era segurança, pertença, não a um lugar, mas a um momento que não tentava possuí-lo. Eles ainda estão lá, Lena sinalizou suavemente, referindo-se à pressão, ao sistema, aos olhos. Ele acenou com a cabeça. Sim, mas tu também estás. Ele sorriu levemente. Sim. Lá fora, o rio continuava a correr, o gelo a quebrar e a reformar-se em padrões lentos e pacientes. O mundo não se tinha consertado, mas tinha parado de tentar apagá-lo. E para alguém que tinha passado a vida a fugir de decisões tomadas sem ele, aquela pausa, por mais tênue e frágil que fosse, parecia o início de algo que ele não sabia como nomear. Na manhã seguinte, a pressão parou de circular. Ela deu um passo à frente. O rapaz sentiu isso antes que alguém dissesse qualquer coisa. Não era medo, era clareza, do tipo que surge quando as pessoas decidem que esperar não está mais a funcionar. Daniel estava ao telefone novamente quando o rapaz entrou na sala. Desta vez, sua voz estava mais tensa, mais deliberada. Sim. Pausa. Não, isso não será aceitável. Outra pausa. Se fizer isso, vai forçar a revelação. A chamada terminou. Daniel não se sentou. Eles estão a mudar de tática, disse ele. O rapaz encostou-se à porta. Como?
Eles estão a chamar isso de intervenção social, respondeu Daniel. Dirão que são obrigados, que não têm escolha. O rapaz cerrou os dentes. Eles sempre dizem isso antes de te levarem. Sim, disse Daniel. É por isso que este é o momento. Lena levantou os olhos da mesa, ainda com a caneta na mão. Momento para quê? Ela assinou. Daniel respondeu primeiro. Para ele ser visto, não protegido. Visto. O rapaz franziu a testa. Não quero ser o centro das atenções. Daniel acenou com a cabeça. Nem eu, mas há uma diferença entre barulho e testemunhas. Ele pegou numa pasta que estava no balcão e tirou uma única folha de papel. Sem logótipos, sem cabeçalho, apenas palavras digitadas e assinaturas. Isto é uma declaração, disse Daniel. Não para a imprensa, para o registro. O rapaz pegou nela com cautela, lendo. Descrevia a estrada, a distância, a recusa em deixá-la, a escolha de carregá-la em vez de esperar. Sem elogios, sem adjetivos, apenas factos. O que acontece se eu assinar isto? Perguntou o rapaz. Daniel não amenizou a situação. Eles deixam de poder fingir que estás confuso, manipulado ou incapaz de decidir por ti mesmo. E se eu não assinar, eles decidirão que não sou capaz, respondeu Daniel. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Lena levantou-se e aproximou-se do rapaz, com cuidado com as muletas. Ela leu a página por cima do ombro dele lentamente. Depois assinou. Isto foi o que fizeste. Eles não podem mudar isso. O rapaz ficou a olhar para o papel por um longo tempo. Pensou na estrada, no peso que queimava os seus braços, em quantas vezes poderia ter parado, e não parou. Não quero que eles sejam donos da minha história, disse ele baixinho. Daniel olhou nos seus olhos. Então conta-a primeiro. Essa era a diferença. O rapaz pegou na caneta. A sua mão tremia, não de medo, mas com a sensação desconhecida de permanência. Assinou-lhe seu nome devagar e com cuidado, como se as letras fossem mais importantes do que nunca. E eram. Quase imediatamente houve outra batida à porta. Não alta, não educada, oficial. Daniel não abriu a porta imediatamente. Em vez disso, olhou para o rapaz. Estás pronto? O rapaz acenou com a cabeça. Sim. Daniel abriu a porta. 2 policiais estavam ali, com uma postura formal, mas contida. Atrás deles, uma mulher do Serviço de Proteção à Criança esperava, com uma prancheta na mão e os olhos atentos. Estamos aqui para fazer uma verificação de bem-estar, disse ela. Daniel afastou-se sem bloquear a porta. Ele está aqui. O rapaz avançou sozinho. Não vou embora, disse ele antes que alguém pudesse falar. E não estou a recusar ajuda. Estou a recusar a custódia. A mulher pestanejou. És menor de idade. Carreguei outro menor por quilômetros porque mais ninguém o faria, respondeu o rapaz. Pode anotar isso. Um dos agentes mexeu-se, desconfortável. Daniel entregou à mulher a declaração assinada. Adicione isto ao seu relatório, disse ele calmamente. Ela leu rapidamente, depois mais devagar. A sala mudou. Não se tratava de um fugitivo, não se tratava de uma vítima sem vontade própria. Tratava-se de uma testemunha com um registro. Precisamos de rever isto, disse a mulher. Claro, respondeu Daniel, e você documentará que ele recusou a colocação. A mulher hesitou. Pode haver consequências. O rapaz acenou com a cabeça. Já havia. Eu carregava-as. Isso encerrou a conversa. Eles foram embora sem levá-lo, sem tocá-lo, sem levantar a voz. Quando a porta se fechou, o rapaz soltou um suspiro que não percebera que estava a aprender. Lena assinou rapidamente, a excitação superando o cansaço. Você não cedeu. O rapaz riu baixinho. Eu quase cedi. Daniel colocou a mão brevemente no ombro dele. Sem pressão, sem exigência, apenas reconhecimento. Essa foi a parte mais difícil, disse ele. O menino olhou para as mãos, ainda com cicatrizes, ainda a sarar. O que acontece agora? Daniel respondeu honestamente. Agora eles esperam, e nós também. Lá fora, a cidade continuava em movimento. Carros passavam. As pessoas iam para o trabalho. O rio corria como sempre. Mas em algum lugar da sua corrente, algo tinha mudado. Pela primeira vez, o rapaz não tinha fugido. Não tinha sido levado. Ele tinha ficado parado, e o mundo tinha se movido ao seu redor. A reação não veio imediatamente. Essa era a parte inquietante. Nenhuma ligação de acompanhamento, nenhuma visita repentina, nenhum e-mail urgente tentando reverter as coisas.
Apenas silêncio. O rapaz sentiu isso pairar sobre o edifício como uma respiração suspensa. Os sistemas a recalibrar, a decidir se pressionar novamente, custaria mais do que valeria a pena. Ele tinha vivido o suficiente dentro de lacunas para reconhecer essa pausa. Eles estão a reagrupar-se, disse ele baixinho. Daniel acenou com a cabeça. Sim. Lena sentou-se à mesa com as pernas cuidadosamente esticadas, folheando o caderno em que vinha a fazer esboços desde o hospital. Ela parou, olhou para cima e assinou. Eles não sabem o que fazer contigo. O rapaz sorriu levemente. Isso é novo. Daniel corrigiu-o gentilmente. Não, o que é novo é que eles não podem fingir que sabem. Essa diferença era importante. Do outro lado da cidade, num escritório que cheirava a café velho e toner de fotocopiadora, a declaração assinada estava sobre uma secretária sob uma luz fluorescente. 3 pessoas leram-na em silêncio, cada uma percebendo uma coisa diferente. Um viu responsabilidade, outro viu um precedente, outro viu um problema que se recusava a se encaixar perfeitamente na linguagem da política. Ele recusou claramente a colocação. Um deles disse finalmente, sim, respondeu o outro e documentou a agência. O terceiro recostou-se, o que significa que, se pressionarmos agora e der errado, a culpa será nossa, concluiu o primeiro. Silêncio novamente. Monitorar, disse o terceiro finalmente. Não intensifique, ainda não. Um edifício, o rapaz arrumou a mochila lentamente, não porque estava a partir, mas porque arrumar a mochila lhe lembrava que ele podia. Lena observava-o do sofá, os olhos acompanhando cada movimento. Não está a fugir, ela sinalizou. Não, ele disse, só a certificar-me de que ainda sei como fazer. Ela considerou isso e então acenou com a cabeça. Daniel estava por perto, deliberadamente sem oferecer ajuda. Isso também era importante. Não nos deves um horário, disse Daniel, nem uma promessa. Eu sei, respondeu o rapaz. Mas não vou desaparecer, disse Daniel, olhando-o nos olhos. Era tudo o que todos pediam. Mais tarde, naquela tarde, foram ao hospital uma última vez. Não pelas portas laterais, não silenciosamente, apenas entrando. A rapariga estava deitada, apoiada em almofadas, com a perna imobilizada, a cor de volta ao rosto. Quando os viu, a sua expressão suavizou-se. Não era exatamente alívio, mas reconhecimento. Vocês voltaram, ela sinalizou. O rapaz acenou com a cabeça. Eu disse que voltaria. Ela o estudou cuidadosamente, depois sinalizou algo mais discreto. Eles não levaram você. Não, ele disse, e os ombros dela caíram, a tensão diminuindo. Que bom. Daniel os observava da porta, de braços cruzados, sem dizer nada. Depois de um tempo, o rapaz se levantou. Eu preciso ir, ele disse. A rapariga franziu ligeiramente a testa, depois acenou com a cabeça. Eu sei. Ela estendeu a mão e tocou a manga dele apenas uma vez, com firmeza, intencionalmente. Tu não me deixaste, ele engoliu em seco. Tu não me deixaste, Daniel sinalizou para ela gentilmente. Tu fizeste exatamente o que precisavas fazer. Quando eles voltaram para o ar da noite, a cidade parecia diferente novamente, menos vigilante. Não porque a pressão tivesse desaparecido, mas porque ela havia mudado de força para cautela, de suposição para registro. Essa é a parte que eles odeiam, disse Daniel baixinho. Papel que não apaga você, o menino assentiu. Vou guardar uma cópia. Ótimo, respondeu Daniel. Eu também. Eles ficaram parados na calçada por um momento, sem pressa. Não vou ficar aqui para sempre, disse o menino. Eu sei, respondeu Daniel. Mas talvez fique por perto, acrescentou o menino. Só para ver como é. Daniel não sorriu. Ele respeitava demais o peso dessa escolha. Essa porta permanece destrancada, disse ele, quer você a atravesse ou não. Lena assinou uma última coisa, deliberada e firme. Você me carregou. Agora você pode andar. O rapaz soltou um suspiro lento. Pela primeira vez desde a estrada, a ideia de andar sem urgência, sem medo de ser pego, não parecia impossível. O dia seguinte ainda seria complicado. Os sistemas ainda vigiariam, as decisões ainda pairariam. Mas, naquela noite, a linha se manteve e o rapaz, não mais invisível e ainda não reivindicado por nada, estava exatamente onde escolheu estar. A manhã chegou sem aplausos, sem chamadas, sem batidas, sem motores esperando do lado de fora. Apenas uma luz pálida entrando pelas janelas e os sons comuns de uma cidade que já havia seguido em frente.
O rapaz ficou perto da porta com a mochila aos pés, verificando-a mais por hábito do que por necessidade. Nada havia mudado dentro dela. Ainda leve, ainda dele. Isso era o que importava. Daniel observava-o da cozinha, com o café a arrefecer na caneca. Não perguntou para onde o rapaz ia. Não perguntou quando voltaria. Ele tinha aprendido da maneira mais difícil que perguntas como essas podiam se transformar em correntes se não se tivesse cuidado. Não precisa explicar, disse Daniel. Eu sei, respondeu o rapaz. Eles ficaram ali por um momento, o silêncio se estendendo, mas sem pressionar. Do outro lado da cidade, a menina sentou-se na cama do hospital, a luz do sol aquecendo um lado do seu rosto. A sua perna ainda doía, a sua cabeça ainda doía, mas o medo, aquele medo agudo e lancinante, tinha afrouxado o seu aperto. O seu pai tinha lhe contado a verdade na noite anterior, que o rapaz não estava a ser levado, que ninguém o estava a aprender, que ele tinha dito não e o mundo tinha ouvido. Ela levantou as mãos e fez um sinal suave para ninguém. Ótimo. De volta ao prédio, o rapaz colocou a mochila sobre um ombro. Não vou desaparecer, disse ele sem defensividade, apenas com clareza. Daniel acenou com a cabeça. Eu sei, só preciso caminhar, acrescentou o rapaz. Daniel também entendeu isso. Ele enfiou a mão numa gaveta e tirou um pedaço de papel dobrado, oferecendo-o sem cerimônia. Não era dinheiro nem documentos, apenas um número de telefone escrito com tinta cuidadosa. Advogado, disse Daniel. Não é meu. Trabalha com crianças que não se encaixam em lugar nenhum. Você nunca precisa ligar, mas se ligar, alguém atenderá. O menino pegou o papel, dobrou-o uma vez e colocou-o no bolso. Você não está a tentar me manter por perto, disse ele. Daniel balançou a cabeça. Estou a tentar garantir que a distância não se transforme em uma faca afiada. O menino assentiu. Lá fora, a rua estava normal. Carros passavam. Alguém passeava um cão. Um autocarro chiou ao parar na esquina. Ninguém olhou duas vezes para um miúdo magro com uma mochila a entrar na manhã. Ele parou no passeio e virou-se. Sabes, disse ele, não a carreguei porque ela era importante. Daniel olhou-o nos olhos. Eu sei. Carreguei-a porque ela não conseguia andar. Também sei disso. O rapaz sorriu levemente. Depois virou-se e começou a descer a rua. Não se apressou. Não olhou para trás. Do outro lado da cidade, a menina observava as nuvens a passar pela sua janela. Quando o pai entrou, ela assinou cuidadosamente. Ele afastou-se. Daniel acenou com a cabeça. Sim, não correr, não correr. Ela relaxou nos travesseiros, satisfeita. Lá fora, algures perto do rio, a estrada estendia-se da mesma forma de sempre, longa, indiferente, aberta. Mas agora parecia diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque um rapaz tinha mudado. Desta vez, ele caminhava sem carregar ninguém, sem o medo a persegui-lo, sem precisar desaparecer para sobreviver. Ele não sabia o que viria a seguir. Não fingia saber. Mas pela primeira vez, o futuro não era algo que o perseguia pela estrada.